Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Hoje nós vamos falar da dinâmica oculta da alegria. Alegria que é algo que não pode faltar na nossa vida. Vamos entrando, seja bem-vinda, Leonora. Vamos entrando. Hoje o tema da dinâmica oculta da alegria, que é uma vibração poderosíssima e que não podemos deixar de forma alguma apagar da nossa vida. Oi, Patrícia, vai entrando. Oi, Eleonora. Prazer ter vocês aqui. Vamos entrando. Gente, hoje nós vamos falar, e nós hoje no final temos uma dinâmica oculta, tá? Então, Dani, seja bem-vinda, vamos entrando. Patrícia, vamos entrando, gente. Hoje nós temos uma dinâmica oculta no final. Então, se vocês tiverem alguém que goste de fazer dinâmica, eu acho que é importante chamar, né? Mandar aí um aviãozinho. Gente, a vida é uma... Oi, Ângela. Vamos entrando, sejam bem-vindos a todos. Dá só um minutinho aqui para o pessoal ir chegando, né? Porque aí eu começo a falar, o pessoal diz, eu perdi o início, eu perdi. Então, é porque eu tenho muita coisa sempre para falar, eu vou falando. Boa noite a todos. Então, gente, não podemos deixar a peteca cair, né? A alegria é uma coisa que é o entusiasmo, né? Eu sempre digo que o entusiasmo é a alegria endeusada, né? É o Deus que existe dentro de mim e que faz essa alegria, né? Em todos os momentos da nossa vida. É claro que tem muitos momentos que são difíceis, né? Mas nós temos que enfrentar esses momentos exatamente para não perder a alegria da vida, né? Então, a vida é uma colcha de retalho, né, gente? Que nós vamos tecendo minuto a minuto, dia a dia, e, portanto, nós precisamos cultivar as motivações para a gente não perder o entusiasmo e a alegria em nossa vida, né? Então, já falei que hoje nós vamos ter uma dinâmica oculta no final, então é importante que vocês avisem. Também quero lembrar vocês não esquecerem de ir lá no YouTube, porque depois eu tiro do Instagram. Então, quem não assistiu aqui no Instagram nesse momento, depois vai ser lá no YouTube. Lá no YouTube tem mais de 200 lives com temas bem interessantes. Oi, Helena, querida. Saudade de vocês. Bom, alegria, gente, vou começar a falar porque ainda tem dinâmica hoje e senão não vai dar tempo. Vou dar uma pincelada sobre esse tema, né? Porque sempre a gente tem alguns insights quando o outro fala e a gente escuta. É interessante porque tem sempre algo que o outro nos fala que não passou às vezes pela nossa cabeça. Tem muita gente que diz, já sei disso. Mas tem outros que dizem assim, puxa, eu não tinha pensado dessa forma, né? É interessante essa observação que a gente sempre faz, né? Então, essa troca que a gente tem com as pessoas são coisas muito importantes, né? A gente sempre precisa um do outro. Então, como eu estava dizendo, a alegria é uma emoção poderosa e transformadora, né? Que muitas vezes está oculta sob camadas de medo, de insegurança. E para a gente acessar essa alegria, né, que é essencial na nossa vida, também é essencial a gente se libertar desses medos, que nos prendem e nos mantêm ligados, né, a histórias passadas muitas vezes. E eu percebo nesses 35 anos, por exemplo, de atendimento, né, que eu tenho terapêutico, eu percebo que a maior
dificuldade que as pessoas têm de manter a alegria na vida, de manter esse alto astral, por exemplo, é a falta de aceitação. A falta de aceitação de determinados acontecimentos. Então, quando você não aceita, você não tem escolha. Você está aprisionado à dor, ao medo de sentir mais dor e de mais dor ainda por vir. É como se você sempre se sentisse ameaçado. E a ameaça nos tolhe, né? Nos tira a força de escolha, de uma vida feliz, de uma vida plena, de bons relacionamentos, de boas escolhas na nossa vida, né? Então, esse medo que nos prendem, e isso começa na aceitação da nossa história, né? Histórias passadas, que reconhecendo que cada experiência, boa ou ruim, ela faz parte da nossa vida, né? E contribuiu de alguma forma para moldar quem nós somos hoje. Então, se eu observo que hoje eu não estou tão bem, né? Que eu tô triste, que eu tô com depressão, que eu tô sem tesão pela vida, né? É porque eu ainda não aceitei algo que aconteceu lá atrás. Eu estou aprisionado a uma dinâmica oculta, que é a proposta de hoje, e que nós precisamos começar a desconstruir isso, ou a olhar para isso de uma forma diferenciada, para que a gente possa deixar que renasça dentro de nós uma confiança no nosso potencial, de uma confiança inabalável em nós mesmos, né? É como se nós estivéssemos à mercê de um barco à deriva. Quando você não tem essa força, não pega as rédeas da sua carruagem. A sua carruagem é a sua vida, né? O caminho é aquele que você escolhe seguir. Mas quem faz tudo isso é uma persona que habita dentro de você, né? Então, assim, por exemplo, quando nós deixamos de lado a preocupação com o que os outros pensam, por exemplo, nós abrimos espaços para descobrir as nossas habilidades e as nossas qualidades únicas, né? Acreditar em você mesmo é um passo crucial nesse processo. E essa crença que essa crença, né, de potencial, de dom, de capacitação, acreditar que nós temos. Ah, mas eu não faço igual ao fulano, não vai fazer. Não adianta, você é incomparável. A gente tem que entender que nós somos únicos. Nós não estamos aqui para nos comparar com ninguém. Sempre vai ter alguém melhor, mas sempre vai ter alguém pior. Então, assim, depende para onde você está olhando, né? Então, essa autoconfiança é um processo que nos dá força para enfrentar os eventos inesperados da vida. Com habilidade, resiliência, né? Porque na realidade, gente, a vida é um maremoto. São ondas batendo na praia constantemente. Então, dentro da nossa vida, todo momento tem onda batendo, né? Da onde que ela vem, nós não sabemos. Às vezes ela é forte, ela é violenta, nos derruba, né? Mas é importante a gente aprender a lidar com isso, né? Quando a gente percebe que, apesar de ter passado por situações, nós sabemos que nós temos escolha hoje de não querer passar de novo. Quando você aceita lá, você rompe o processo de mais do mesmo, né? Outra coisa, como exemplo, poderia ser uma pessoa que sempre teve medo de falar em público, por exemplo, né? Devido a experiências passadas de fracasso, de bullying, né? Às vezes em casa mesmo, você é taxado de burro, ou aquele que faz sempre errado, ou que fala errado, né? Ou na escola, né? Você passa por situações, às vezes, desagradáveis.
Mas quando você aceita essas experiências, você tem uma resiliência dentro de você e uma força capaz de querer provar a você mesmo a sua capacitação, né? Você aprende com essas experiências e não permite que elas te puxem para baixo, né? Porque tem uma frase que eu sempre gosto de falar, que é uma frase antiga que todo mundo conhece, né? Não importa o que fazem com a gente, importa o que eu faço com o que fazem. Então, assim, o que eu vou fazer com isso é uma responsabilidade minha. O outro pode fazer o que ele quiser. Nós não podemos comandar a cabeça do outro, a ideia do outro, a imagem do outro, mas nós podemos, sim, saber lidar com as nossas emoções. E você aprender a lidar com as suas emoções é o primeiro passo para você não perder a sua capacitação e a sua alegria permanente na vida, né? Isso se chama positivismo. A gente ter sempre um pensamento positivo dentro de nós, uma força dentro de nós. Então, com o tempo, a gente pode se sentir mais confortável em situações de falar em público, de se colocar, não se importar com os julgamentos que o outro possa fazer ou que possa estar pensando, porque ele pode estar falando uma coisa e estar pensando outra. Nós não temos a bola de cristal para saber o que cada um pensa. Ele pode dizer, Selene, você ficou ótima de azul, e o outro está assim pensando lá dentro, nossa, ela está horrorosa de azul. E para mim, tanto faz que o outro acha que eu estou ruim de azul ou bem. E se eu me achar bem de azul, eu estou bem comigo mesmo, isso é que importa, entendeu? Desde que eu não saia pelada na rua e ofenda ninguém, tá tudo certo. Essa é que é a questão. Eu não perco a minha alegria de vestir azul porque eu gosto de azul. Acabou, né? Essa é que é a história. Então, isso dá para nós um talento especial para motivar a nós próprios em determinados momentos e motivar aos outros, aqueles que estão na caminhada com a gente, né? Então, assim, um outro exemplo prático, né, que eu poderia estar falando, é alguém que sempre se sentiu inseguro com as suas habilidades artísticas, por exemplo. Engasguei com a água. Ao aceitar as suas tentativas e erros, né, passados, porque assim, a gente não nasce sabendo, essa é que é a verdade. Então nós estamos sempre numa tentativa e erro. A vida é tentativa e erro. Uma hora eu vou errar, mas uma hora eu vou acertar. Ah, mas não saiu, não fiz tão bem como o vizinho. Daí, né? Você não precisa ser igual a ninguém. Essa que é o grande barato da vida, é a nossa exclusividade, né? Sermos únicos, né? Então, com o tempo, a gente pode descobrir uma paixão pela pintura. Na hora que você vai tentando, e assim, tem sempre uma obra que você faz, seja ela qual for, um livro, uma pintura, um bordado, né? Que vai gostar, alguém vai gostar, e tem outros que não vão gostar. Aí você vai ler aquele livro e diz, ai, que livro maravilhoso. Eu disse, nossa, eu achei aquele livro tão sem graça, não senti nada com aquela história. E para outras pessoas quer dizer muito, né? Uma pintura que você olha e você diz, nossa, que interessante essa pintura, né? Essa arte moderna. Aí o outro olha e diz assim, nossa, não tem pé nem cabeça. Agora, é claro que tem coisas que é feio para todo mundo, né? Por exemplo, Bienal. Você vai a uma Bienal, você fica horrorizado. Cara sentado e o outro jogando terra na cabeça do outro. E gente aplaudindo, achando lindo o outro jogando terra nele. Isso é arte? Desculpa, para mim não é. Eu pinto, né? Então, assim, eu não acho que isso seja arte. Qualquer colorido numa tela, para mim, é arte. Agora, essas bobagens
né? Encher de pinico com papel higiênico no meio de uma sala, isso para mim não é arte. Desculpe, isso é falta do que fazer. Tirar espaço de artistas verdadeiros. Bom, é a minha opinião. Tem gente que acha bonito, né? Tudo bem, não tem nada contra. Então, assim, o importante é que você descubra o teu dom, a tua alegria, aquilo que faz a tua alma feliz, né? Pode ser pintura, pode ser escultura, pode ser música. A descoberta pode trazer uma alegria profunda e duradoura na tua vida. Oi, Helena, Ana, Zalvo, vou entrando, gente. Então, assim, porque a maioria das vezes não estamos fazendo para o outro. Essa que é a verdade. Às vezes eu estou fazendo para mim, porque eu gosto, né? Quem gosta diz, ai, Celene, eu adorei. Tem uma pessoa que viu um quadro meu na parede, ai, Celene, eu adorei seu quadro. Será que você pinta um para mim? Eu digo, pinto. Bem, pintei e vendi o quadro. Ótimo, ela gostou, né? Não tem o menor problema. Então, assim, mas tem gente que não gosta. É ótimo também, não tem problema. Eu pintei porque eu estava experienciando. O que é importante quando você faz algo que você gosta é a alegria, é o prazer que você dá para sua alma. Então, como eu estava dizendo lá no início da live, entusiasmo é ter Deus dentro de si. É fazer algo que te dá suporte, de prazer em estar fazendo. Eu, quando estou esculpindo, por exemplo, que eu gosto de esculpir, quando eu gosto de pintar muito. Então, assim, para mim, é uma terapia. É uma meditação, porque você se desliga do mundo e você entra na tela, você entra naquele espaço sagrado que é seu. É uma forma de meditação, é uma forma de você entrar num outro processo de fazer uma conexão com o Criador. É uma cocriação, digamos assim. Da mesma forma quando você está escrevendo uma poesia, está escrevendo algo assim. Então, assim, fazer isso que alegre o seu coração, né, é criar e fazer para a sua alma. Manter a sua alma em êxtase, em alegria. E isso é um processo. É um processo e um cuidado que você precisa ter. Ah, Celene, não tem dom nenhum. Você já tentou? Você tem que ter dom para alguma coisa, porque todo mundo tem um dom. Às vezes é para escrita, às vezes é para pintura, é para desenho, é para um colorido. Ah, não tem, mas eu coloro muito bem. Eu não sei pintar, mas eu sei colorir. Por exemplo, eu quando pego uma tela em branco, muitas vezes eu dou só uns traços, porque eu não sou muito de desenhar. Mas quando bota uma tinta e um pincel, saem coisas incríveis, né? É diferente. Eu só sei expressar na tinta, não sei no lápis, por exemplo, né? Oi, Sônia. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, assim, a verdadeira alegria, ela surge quando nos permitimos ser autênticos, né? Vivendo de acordo com os nossos valores, com as nossas paixões. E ao abraçar a nossa individualidade e confiar também nas nossas capacidades, né? Nós encontramos fontes inesgotáveis dentro de nós, de alegria que sustentam os momentos mais desafiadores da vida. Então, uma das coisas é você manter a positividade, ser positiva, sempre, né? Não, perdi o emprego. Não faz mal. Uma porta se fechou, eu tenho certeza que outra melhor vai se abrir. Eu reverencio esse emprego durante o tempo que eu estive aí, mas eu sei que outro melhor virá. É não perder, senão você fica, agora vai ser difícil, porque é o momento. Todos os momentos são difíceis.
né? E todos os momentos são fáceis. Depende de como você enxerga o mundo. Então, você tem que manter esse desafio constante. Enfrentar eventos inesperados, por exemplo, imprevistos na vida, desafiador. As nossas habilidades, né, a habilidade essencial para a evolução pessoal que você tem é de manter essa alegria. Você vai dizer, mas Selene, nossa, na minha vida foi uma constante de coisas ruins que aconteceram. E por conta disso você acha que sempre vai ser assim? Então você está predestinada a projetar um momento ruim. Então assim, a mente mente, nós acreditamos e reproduzimos. Agora, se a gente na hora usar a parte cognitiva e disser para si mesmo, não, peraí, isso foi um momento difícil, todo mundo passa momentos difíceis, eu olho para isso, aceito essa história. Ah, mas aquele amor me abandonou, me deixou e agora? Levou o meu amor, eu não tenho mais amor. Não, gente, o amor é seu. Ninguém tira de você. Você dá para quem você quiser. Então você não vai dar para uma pessoa tóxica, para uma pessoa... Eu vi um vídeo agora, gente, tem umas coisas que não dá para entender. Várias cenas de homens botando bolo na cara da mulher, no aniversário, no casamento. Bom, para mim o casamento estava acabado ali, porque eu jamais iria viver com um homem que acabasse com a minha alegria no dia do meu casamento. Um homem tóxico. Claro, isso seria um casamento desastroso, porque ele ia fazer isso o tempo todo, porque é o jeito dele. Então, assim, você tem que observar as pessoas já no início, antes de tomar um passo desse. Senão ela acaba com a tua alegria pro resto da vida. E você vai dizer, mas foi horrível. Foi um livramento, gente. É uma alegria que isso tenha acontecido. Porque imaginou você arrastar por uma vida um homem desse? Ninguém merece. Ou uma mulher, né? Um homem que casa com uma mulher dela. Ninguém merece um negócio desse. Então foi um livramento, é uma alegria. Você tem que olhar os lados. Você não pode ficar aprisionado à dor. Porque quando você fica aprisionado à dor, você acha que vem sempre dor e você fica sempre projetando isso mesmo. Então, eu trouxe aqui algumas estratégias. Oi, Tati, que bom que você está aí. Eu trouxe algumas estratégias práticas, né? Para a gente lidar com essas situações. Eu vou falar algumas e depois nós vamos fazer uma dinâmica. Eu espero que vocês estejam prontos para olhar para aquilo, que é essa dinâmica oculta que está tirando a sua alegria em algum aspecto da sua vida, né? Porque às vezes a gente faz também uma capa de pessoa alegre, né? Tá sempre over. Cuidado também, não é legal, né? A gente tem que estar estável, não tem esse negócio ou de mais ou de menos. A gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter um eixo, né? Por exemplo, aceitação das situações e flexibilidade. A primeira etapa é aceitar que eventos inesperados fazem parte da vida. Isso aí você tem que aceitar. Porque o universo tem constante mudança. Por que você acha que a sua vida não vai mudar? Claro que vai. A roda gigante gira. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. A vida funciona desse jeito. Agora você tem que estar sempre preparado para quê? Para aceitar esse ritmo da vida, né? Não quer dizer que sempre vai ser ruim ou que sempre vai ser bom, né? Mas a gente vai passar por alguns momentos que não são agradáveis, com certeza. Então, em vez de você ficar resistindo ou negar as situações, né? Nós não podemos ficar apegados às situações passadas, porque elas já passaram. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter essa flexibilidade é de perceber que os momentos passam. E o tempo é ótimo, porque ele cura as feridas. E você pode olhar para o passado como uma história. Você tem histórias na sua vida, e isso é que é importante.
É importante ser flexível, adaptar-se às novas circunstâncias. A flexibilidade não te coloca numa rigidez de postura, né? E também a rigidez, ela está muito presa numa indiferença. Quando você fica indiferente a algo que aconteceu, é como se você não quisesse olhar para aquilo. Aí você acha que já passou, que já curou, mas aquilo está lá, fixando numa vértebra, por exemplo, da sua coluna. Então, se você perder o emprego, em vez de você se desesperar, veja isso como uma oportunidade para explorar novas carreiras, desenvolver novas habilidades, abrir um outro leque de oportunidades. Senão você fica ali na mais do mesmo, achando que aquilo é o ideal e às vezes nem é, né? E às vezes, quando essas coisas acontecem, dão para nós uma oportunidade de um insight, dizer assim, puxa, mas eu vou fazer um curso que eu posso juntar isso com aquilo e conseguir alguma coisa maior ou melhor, ou diferente, que me dê mais prazer e me dê mais alegria de fazer, entendeu? Então, assim, outra é manter a calma. Às vezes é extremamente difícil, né? Que são situações, às vezes, dolorosas mesmo. Mas, em momentos de crise, manter a calma é crucial. Práticas como a meditação, respiração. A respiração, então, nesses momentos, é o que há. Respirar rapidamente pelo diafragma e não pela boca, sempre pelo nariz. Inspira e expira. Inspira enchendo e expira esvaziando. Quando você faz isso, você oxigena teu cérebro, oxigena seus órgãos, seu circuito sanguíneo, tudo. E você expande, como se você fechasse um círculo à sua volta. É impressionante o resultado de uma boa respiração rápida. Cachorrinho mesmo, tá? Aquela que a gente usa no parto, né? As mulheres conhecem. Homem tem tanto, mas eles muitas vezes acompanham. Outra coisa é o mindfulness, né? Que é a atenção plena. Poder ajudar a manter a mente tranquila e focada, né? Senão você fica muito fora de si, fora da casinha e acaba tomando decisões ou palavras erradas ou coisas desse tipo, né? Isso permite que você possa tomar as decisões mais racionais e eficazes, as melhores que você possa ter, né? Outra situação importante para você não perder a alegria na sua vida é um planejamento. Você tem sempre, embora nem todos os eventos possam ser previstos, né? Você tem que estar preparado para os inesperados. Você tem que ter um plano B, né? Vou tomar uma ação, vou fazer alguma coisa, tomar uma decisão. Se isso não der certo, qual é o plano D, né? Isso é o importante. Oi, Nélia, saudade também, obrigada por estar aqui presente, que bom que vocês estão aqui. Então, esperar, isso faz uma grande diferença, isso inclui ter um plano de emergência, né? Seja na economia financeira, seja uma rede de apoio, ter um fundo de emergência para aliviar, né, o estresse que você esteja passando, se às vezes é financeiro. Então, assim, aquela história do dízimo, né? A gente tem que fazer um dízimo, sempre tem. Você tem que ter um dinheirinho para suas férias, um dinheirinho para uma emergência, né? Você tem que ter. Nem que seja R$5 por mês, não importa, mas vai fazendo isso, né? Para esses casos inesperados e momentâneos. Outra coisa é desenvolver habilidades de resolução de problemas. Enfrentar eventos inesperados muitas vezes requer habilidade de resolução de problemas. Uma delas é essa que eu acabei de falar, que você sempre tem um plano B. Mas se isso aqui não der certo, eu posso fazer isso, isso ou isso aqui. Pronto. Então você não fica perdido, porque você só tem um planejamento.
Buscar apoio, né? Não existe buscar apoio de amigos, familiares, profissionais. Compartilhar suas preocupações e desafios com as pessoas que você confia, né? Isso é importante para você não se perder e não perder a sua alegria, porque a alegria, ela tá presa na sua autoconfiança, na sua segurança pessoal. Se isso é abalado de alguma forma, você perde o entusiasmo, né? Você fica hostil, você entra no medo, aí você desce para uma indiferença, fica na tristeza, nas mágoas, e isso não te leva a lugar nenhum. Então, compartilhar essas preocupações, esses desafios com a pessoa que está sempre te dando suporte, né? Um pai, uma mãe, um irmão, um marido, um namorado, né? Uma irmã, então isso é importante. Pessoas que podem proporcionar novas perspectivas, novas soluções. Aí você pode dizer, eu estou na dúvida se eu faço isso, aquilo. O que você acha nesse momento? Qual a sua ideia? Não que você vá seguir a cabeça do outro, mas às vezes uma ideia possa te ajudar a tomar uma decisão por um outro lado, né? São pessoas que estão de fora, às vezes, que são suas amigas, que possam te dar uma orientação boa, né? Proporcionar novas perspectivas, soluções, e além disso, um apoio emocional, pode ser uma fonte de conforto e de força para você, né? Você não se sente sozinho, né? Manter uma perspectiva positiva, manter uma atitude positiva, pode ajudar a enfrentar desafios com mais facilidade. Em vez de focar nos aspectos negativos da história, tente encontrar algo positivo na situação, nas pessoas e nas relações. Senão você olha para aquela pessoa e só vê o lado ruim dela. Mas nem todo mundo tem só um lado ruim. Agora você tem que botar na balança. O que pesa mais, o ruim ou o bom? E aí você faz a sua escolha, né? Tudo é assim. Você tem que fazer a lista do que é bom e a lista do que é ruim. O que pesa mais? E o que eu estou disposta a ter a paciência de suportar ao longo da minha vida, né? É bom a gente sempre lembrar que um contratempo pode ser visto como uma oportunidade. Isso eu sempre falo, de crescimento pessoal e de aprendizado. Tudo é aprendizado, né? E ao incorporar essas estratégias, você pode enfrentar eventos inesperados com mais confiança e resiliência, mantendo a alegria e a paz interior mesmo em tempos difíceis. Bom, mas é claro que apesar de todas essas formas de olhar o mundo, né? Essas formas acima que eu acabei de falar, né? Existem situações que nós passamos na vida que para algumas pessoas é bem difícil de sair delas, né? A gente reconhece isso. Ficam aprisionadas, carregando imagens difíceis de se ressignificar, né? E tudo isso por quê? Para quê? Né? Qual a vantagem que você tira? Isso é importante a gente saber, gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não percebe que está fazendo isso. Qual é a vantagem que você tira carregando essas histórias pela sua vida fora? Não soltando essas dores, essas imagens, essas separações, a maldade que o outro fez comigo, a traição que o outro fez, entendeu? Tudo por não aceitação, né? Quando você carrega e leva à frente, ou você está tirando alguma vantagem com isso, ou você não aceitou o ocorrido. Qual é a vantagem que eu ganho com isso? De manter na vitimação. Muitas vezes, a vitimação faz com que eu seja coitadinha. E aí eu posso ser vista por alguém, né? Porque eu não fui vista lá atrás. Eu não fui olhada, eu não fui amada, ou eu não fui cuidada como eu gostaria. É importante que você seja muito sincero com você, né? Para você encarar a sua história, olhar para ela de frente, né? E resolver de uma vez por todas.
Porque como você vai adultecer? Chegar na fase adulta, porque muita gente chega assim, aos 70, 80 anos e ainda preso. Não adulteceu, ainda está criança. A criança ainda está chorando, ainda está pedindo, né, colo, de alguma forma. Né? Por isso, sempre é responsabilidade minha e não do outro. O outro pode fazer o que quiser, até mal, que aí é um problema dele. Agora, eu não sou obrigada a aceitar, conviver, né, essa história. Eu tenho escolha. Agora, se eu escolho permitir que o outro fique me machucando, o que eu ganho com isso? Né? Então, eu queria convidar vocês a fazer a constelação agora. Uma mini constelação. Vamos lá? Bora encarar e ressignificar esse momento que foi para você difícil e complicado? Hein? Oi, gente. Oi, Jane, Lívia. Sejam bem-vindas. Vamos fazer agora a nossa dinâmica oculta? Vamos olhar para... Ah, Selene, eu não me lembro de nenhum momento. Não importa, coloca ele lá e vai sentir esse momento, porque não é importante, não é legal, não nos traz nenhum benefício a gente ter algum vínculo ou alguma lealdade invisível ou alguma memória que por acaso a gente diga assim, ah, aquilo já passou, já nem lembro mais. E na hora que você coloca, que você vai ver o quanto que ela ainda pega para você. E é, mais uma vez, interessante você ressignificar essa historinha. Vamos lá? Vamos fazer uma dinâmica agora? Tá todo mundo pronto? Aí, Sônia, assim que eu gosto. Pronta. Então, vamos lá, gente. Então, assim, afinal, essa também é uma forma de desenvolver habilidades, né? De resolução de problemas. É enfrentando. Senão a gente diz assim, ah, depois eu vejo isso, ah, isso é bobagem, já passou. Mas às vezes é uma palavra, às vezes foi uma situação, um bate-boca que virou uma briga, ou que foi um afastamento de uma amizade. Não importa, gente. Não importa se foi pequeno ou se foi grande. Vamos olhar para isso. E as constelações sistêmicas, elas são essenciais para enfrentar os desafios da vida, né? Com confiança, eficácia, porque você consegue ter uma visão clara daquilo que impede você de ter uma vida plena de alegria, né? Vamos lá? Estão preparados? Então vamos, peguem 2 pedaços de papéis, ou 2 cadeiras, ou 2 almofadas. O que vocês acharem melhor. Pode dar, vamos pegar. E bota, a primeira vai representar a situação que tira a sua alegria hoje, independente se você lembra de alguma história ou não. Se você lembra, pode colocar essa história. É importante que você, eu quero resolver essa relação que ficou bem mal resolvida, essa história que ainda está engasgada na minha garganta, entendeu? Tá na hora. É importante. Vamos colocar lá. Então, a primeira vai representar a situação que tira a sua alegria plena. E a segunda, ou a cadeira, ou a almofada, ou o papel, sei lá, aquilo que representa o seu potencial interno de ter essa alegria plena, a sua alegria. Aquela que ninguém pode tirar de você, porque é sua. Colocaram? E agora você vai se colocar de frente para essas 2 situações. E primeiro você vai olhar, claro, para a situação que não foi tão legal. Dá um tempo para você olhar para isso. Ou para a pessoa, ou para uma situação em si. Você vai escolher. E observa como isso chega até você. Quais são as lembranças que trazem? Qual é a sensação física? Se é confortável, se não é?
sem falar nada ainda, sem dizer nada, só observa como isso ecoa ainda no seu físico, no seu coração, nas suas lembranças. O quanto que isso ainda traz para você desconforto. Qual é o nível desse desconforto? De 1 a 10. Dá uma nota para ela. Vê qual é a sensação que você tem. Se dá vontade de ir para frente, de avançar, ou se dá vontade de recuar. É importante que você faça isso. Para quem está chegando agora, 2 situações. Uma representa a situação que tira a sua alegria, uma pessoa, uma situação qualquer, e a outra é a sua alegria plena, que ela existe e está dentro de você. E aí eu queria que você saísse do seu lugar e se colocasse no lugar dessa situação ou dessa pessoa que houve, mas seja o mais honesta possível. Observa como essa pessoa se sente. Porque às vezes ela não teve nenhuma intenção, literalmente falando, entendeu? Foi um mau jeito, foi um momento, mas ela não teve uma intenção de te machucar verdadeiramente. E você precisa sentir esse lugar. Quando ela olha para você, e aí você coloca lá no seu lugar, uma cadeira no seu lugar. Você tem que ter um lugar seu. Para você perceber como o outro se sente quando olha para você em função dessa situação que vocês viveram. E isso é importante. Porque a gente só olha para o nosso umbigo, para a nossa dor, mas a gente não percebe o outro, né? Porque o outro tem escolhas também. E nós precisamos aceitar essas diferenças. E aí, se não for confortável ficar nesse lugar, e se você já percebeu, volta para o seu lugar. E fala, eu sinto muito o que houve entre nós. Eu vejo você. Porque a gente sabe e vê também que essa pessoa tem um lado bom. Não é só o que eu estou pintando dela, mas a gente precisa olhar para ela e dizer eu sinto muito. Ou eu te amei muito, ou eu sinto muito que não tenha dado certo entre nós, ou sinto muito que tenha acontecido esse desencontro entre nós. Mas eu fico com o que é meu e você fica com o que é seu. Porque sempre existe a história das duas partes. A gente não pode culpar só o outro. Essa é que é a verdade. Ressignifica isso. E diz, se houve uma traição ou se houve um abandono, existem escolhas. No coração a gente não manda. Acontece comigo, acontece com outro, acontece com qualquer um. Mas nós temos que aceitar que houve uma separação e nós precisamos deixar cada um com o que é seu. Resolvido isso, respira fundo, fica no seu lugar, faz uma leve reverência como uma despedida, talvez, ou se realmente você acha que houve um encontro melhor, você pode abraçar essa almofada, se você sente esse desejo, né? Mas dê um passo para o seu lugar e olhe em direção à sua plenitude de alegria. Aquilo que não pode abalar o entusiasmo verdadeiro que habita dentro de você. Que é aquilo que abre as portas para novas oportunidades.
Porque se você ficar aprisionado nessa dor ou nessa tristeza, você fica sem oportunidades de escolhas. Porque você não aceitou aqui. Essa aceitação é fundamental. Respira e olha para a sua plenitude agora. Olha para o outro lado. Olha para a sua alegria, para o seu entusiasmo verdadeiro, que é essencial, que é nato. Mesmo que você não esteja vendo ele agora, não esteja sentindo, eu quero que você conheça. Vá até o seu e se coloque lá. Senta nessa cadeira, abraça essa almofada, ou pise em cima, para você sentir no seu físico aquilo que te pertence, que é genuíno dentro de você. Sinta. Não raciocina, mas sinta no corpo físico. E observa qual a força que isso traz para você, os benefícios. E quando você estiver aí e perceber essa sensação de plenitude, de alegria genuína e verdadeira, que não é ninguém que vai te dar isso, ninguém. As pessoas passam pela nossa vida, mas não são elas que nos fazem felizes, não são elas que nos trazem alegria. A alegria é minha, é genuína dentro de mim. Ninguém vai me dar isso. Eu tenho alegrias momentâneas com as pessoas, com as situações, mas não é aquela pessoa que vai me fazer feliz. Jamais. É você com você mesmo. Sempre. Nunca se esqueça disso. E quando você estiver nesse lugar de alegria plena, você diz: agora eu te vejo, agora eu te sinto, agora eu sei que você me pertence e eu te pertenço. Eu tomo você em minha vida. É isso que você tem que fazer. Abraçar a sua plenitude, o seu entusiasmo verdadeiro, o seu encantamento por ser quem é, do jeito que é, com a vida que Deus te deu e seus pais permitiram que você viesse ao mundo com essa força genuína. Isso não tem preço. Jamais. Ninguém vai te dar isso. Não se engane. Não coloque esse fardo em alguém. Ninguém tira a nossa felicidade. Mesmo que aquela pessoa que eu ame tenha me abandonado, tenha ido viver com outra pessoa, é uma escolha dela. Ela está em função, em aprendizado. Eu não posso aprisionar alguém que não me ama mais do meu lado só porque eu amo. Que amor é esse? Isso não é amor, isso é posse. Nós não temos posse sobre nada nem ninguém nessa vida. Essa liberdade é que traz a alegria de viver. De não aprisionar, de não ser aprisionado, mas viver a plenitude da alegria de conviver com as pessoas nos momentos felizes, nos momentos alegres, nos bons momentos da vida. Mas estar feliz com você mesmo, com seus talentos, com seus dons, com aquilo que você realmente traz na sua essência, não tem preço. E eu espero que você encontre isso. E eu vou ter que desligar aqui, porque senão a gente vai perder a live. E aí, gente, que tal esse exercício, hein? Eu espero que você possa fazer mais vezes, com outras situações, com outras pessoas, mas nunca se esqueça de voltar e agarrar a sua plenitude, a sua alegria verdadeira. Aquela que só você pode se dar, mais ninguém. Porque ninguém tem esse poder, a não ser você mesmo. Um bom
resto de final de semana para vocês aí. E a gente se vê. Foi bom para você, Dani? Que ótimo! Gratidão a todos vocês também. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito bom. Segunda-feira tem mais. Um beijo. Beijo, Soninha. Compartilha aí. Isso é sempre bom as pessoas fazerem. Boa noite, Sandro. Oi, Sandro, não deixa de fazer, hein? Tá bom? Espero que você esteja bem. Grande abraço. Dani, beijinho, querida.